Boa noite, meus amados irmãos. Terça-feira, 5 de abril de 2022, 20 horas. Mais uma vez nós estamos aqui com mensagens de bolso, trazendo uma mensagem de fé e esperança que tem como título Preciosa Graça. A salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, mas um presente que recebemos por causa da graça de Cristo. Não conquistamos a salvação pelo nosso esforço, recebemos-la pela fé. Não é resultado do que fazemos para Deus, mas resultado do que Deus fez por nós. Falando a Nicodemos, um homem poderoso, Jesus destacou essa verdade axial, essa verdade essencial, fundamental, no versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nesse versículo, nós encontramos algumas verdades preciosas acerca dessa tão grande salvação para as quais, isto é, para as verdades que quero destacar neste momento. Em primeiro lugar, a salvação é grande por sua procedência. O texto diz, porque Deus amou. Isto é, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, sustentador da vida, tomou a iniciativa de nos amar, mesmo antes da fundação do mundo. Seu amor por nós é eterno, deliberado, autogerado, incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. Segunda verdade que este versículo nos apresenta: a salvação é grande por sua amplitude, porque Deus amou ao mundo. Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todos os credos. Amou não aqueles que o amavam, mas amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Amou-nos não porque correspondêssemos ao seu amor, mas amou-nos apesar da nossa rebeldia. Em terceiro lugar, a salvação é grande também por sua intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira aponta para o amor singular, incomparável, superlativo de Deus. Seu amor não foi apenas falado, mas o amor de Deus por nós foi demonstrado. Demonstrado não com cenas arrebatadoras, mas com o sacrifício supremo do seu Filho. O amor de Deus não foi esculpido com letras de fogo nas nuvens, mas demonstrado na cruz. Em quarto lugar, a salvação é grande por sua dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não nos deu ouro e nem prata, nem mesmo um anjo para a nossa redenção. Deus deu tudo, deu a si mesmo, deu ao seu único, isto é, ao seu unigênito Filho. Deu para que ele se esvaziasse e vestisse pele humana. Deu para que seu Filho fosse rejeitado e desprezado entre os homens. Deu para que seu Filho suportasse o escárnio das cusparadas e suportasse a maldição da cruz. Deu-o como sacrifício para o nosso pecado. Em quinto lugar, a salvação é grande por sua oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A salvação não é recebida como fruto do merecimento, mas como resultado da graça mediante a fé. A salvação não é dada àqueles que se julgam santos, nem àqueles que praticam boas obras com o propósito de alcançarem o favor de Deus. A salvação é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Não é crer em anjos, nem em santos, mas crer em Jesus, o Filho de Deus.
Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a porta para o céu, o único mediador que nos conduz ao Pai. Em sexto lugar, o versículo citado de João 3,16 nos mostra que a salvação é grande por sua libertação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é o livramento da ira vindoura, é a soltura das cadeias da morte, é a alforria dos grilhões do inferno. Aqueles que permanecem incrédulos perecerão eternamente. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho jamais verão a vida, nem desfrutarão do paraíso de Deus. Aqueles que não beberem da água da vida terão que suportar o fogo que nunca se apaga. E em sétimo e último lugar, a salvação é grande por sua oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não apenas nos livra da condenação, não livra da condenação apenas os que creem, mas também oferece a eles vida eterna. A vida eterna é uma vida perfeita, é uma vida íntima de comunhão com Deus pelo desdobrar da eternidade. A vida eterna será como uma festa que nunca mais vai acabar, no melhor lugar, com as melhores companhias, com a melhor música, com as melhores iguarias, trajando vestes alvas. Enquanto a eternidade durar, isto é, para sempre, desfrutaremos dessa gloriosa vida. Bendito seja Deus por tão grande salvação. Se o irmão apreciou esta mensagem de salvação, de fé, de esperança, da graça de Deus, ofereça aos amigos, parentes, conhecidos a oportunidade deles também tomarem conhecimento desta verdade. Deixe o seu like, o seu joinha. Se o irmão ainda não é inscrito, eu convido para inscrever-se no nosso canal e assim nós mostraremos ao YouTube que este canal é relevante na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Boa noite.